Olá, qual o tipo de laje ideal quando tem um vão grande? Aqui eu vou demonstrar a laje maciça, nervurada, treliçada e um outro método que é mais eficiente que esses três. E explicar por que esse método é ou não eficiente e os problemas que eu tenho em cada método. Vamos começar pela laje maciça, porque eu vejo engenheiros às vezes falando, não estou vencendo vão com laje treliçada, eu coloco uma laje maciça. Primeira questão é, uma laje maciça contra uma laje treliçada da mesma altura, qual tem mais inércia? A laje maciça. Okay? Essa é a regra. Por quê? Porque uma laje maciça ela é basicamente tudo de concreto, ela é maciço de concreto. Enquanto o treliçado, ele tem concreto apenas onde eu necessito estruturalmente. Ok? Imagina que uma empresa tem só os 10 melhores trabalhadores, enquanto outra empresa tem 30 trabalhadores, sendo 20 ruins e 10 bons. A que tem 30 trabalhadores ainda vai funcionar melhor. Mas a questão é que a laje maciça é horrível para vencer grandes vãos. E eu quero demonstrar a situação aqui. Ó. Vamos começar pegando pela planilha de laje maciça, ok? Vamos pegar uma laje de 4 metros por 4 metros. Ok, colocando uma carga aqui mediana e tudo mais. Uma laje biapoiada, no caso, quadriapoiada, né? Porque laje maciça é bidirecional. Com 8 centímetros de espessura, ela fica no limite, mas ela resiste um vão de 4 por 4. Beleza? A armadura dela é tipo ferro 6.3, cada 13, cada 14. Beleza? Entendido isso aqui? Agora, existe uma regra básica no trabalho, né? Que é aquela regra da porcentagem. Eu pego o vão e multiplico por X, por 10%, por 8%. Em laje maciça, geralmente é utilizado 2,5%, 3%. Mas a questão é, a ideia é que se eu dobro o vão, eu dobro a espessura e vai continuar resistindo tranquilamente. E aqui eu quero demonstrar a situação. 4 metros de vão, espessura de 8. Se eu tivesse, por exemplo, 6 metros de vão, com certeza não passaria na flecha. Se eu mudasse para 12 de espessura, passaria? Bom, eu estou aumentando o vão, né? E eu estou aumentando também a inércia proporcionalmente. Então o que vai acontecer? Não resistiria, ok? Enquanto que em um vão de 4 metros, uma laje de 8 resiste, um vão de 6 metros, uma laje de 12 não resiste, ok? O que vai resistir aqui? Seria 13 de espessura? Ok, 13 de espessura resiste. Agora entra a questão, mas e se eu tivesse, por exemplo, 8 metros de vão? Estou falando de vão maior que tudo mais, com 4 metros era 8 de espessura, com 8 metros tem que ser uns 16 de espessura? Novamente não, falha em 133% na flecha, ok? E se tivesse 17 de espessura, ainda não, falharia em 15% na flecha, já vai para 18 de espessura aqui, que ainda falharia na flecha, entendido? Então tem alguma coisa que acontece numa laje maciça, que quando eu aumento o vão tem que mais do que dobrar a espessura dela, ok? E essa que é a questão que deixa uma laje ser bom, eficiente ou não para grandes vãos. E para final eu quero demonstrar 10 metros de vão, que a regra seria 20 de espessura, ok? Mas 20 de espessura falha em 52%, ok? Se fosse 22 de espessura, ainda falha. Se fosse 23 de espessura, ainda falha. Se fosse 24 centímetros de espessura, ainda falha, ok? Então, eu pego uma laje, ela vencia um vão de 4 metros, eu estava usando o quê? Eu estava usando 2% da espessura. Quando eu vou para 10 metros, eu vou para 2,4% da espessura para passar no limite. E claro, né, para isso que passar no limite, eu vou ter o quê? Eu vou ter que salvar ferro de 8 cada 7, cada 8. Ou um ferro de 10 cada 12 aproximadamente. Ok? Tá? Então seria uma taxa de aço bem considerável. Pensa, imagina uma laje de 10. Ok? 10 metros de largura. Cada 12 centímetros eu coloco uma barra. Bom, 12 vezes 80 daria 960, e não dá. Seriam 83 ferros de 10 em cada sentido. Eu vou estar gastando 166 ferros de 10. Entendido? É um custo absurdo e não faz sentido. E realmente é uma laje horrível para grandes vãos. Agora entra a questão. Por que essa laje tem que ficar aumentando tanto a espessura mais do que deveria acontecer? Bom, o motivo é simples. Eu tenho uma sobrecarga, mas já sobrecarga, mas carga permanente vai dar uns 300 kg. Uma laje maciça normal, que é uma laje de 10, pesa 250 kg por metro. Se eu dobro a espessura de uma laje maciça, eu dobro o peso de uma laje maciça. Então eu tinha uma laje que pesava 250, agora essa laje está pesando, para vencer um vão de 10 metros, 600 kg por metro para suportar os 300. Então, desses 83, 84 ferros que eu estou colocando aqui, mais de 50 é só para suportar a laje. Entendido a questão? Então vai entrar naquela analogia que é, tem 30 funcionários, ok, mas 20 são ruins. 20 estão só trabalhando para suportar a própria laje.
Entendido? Então, esse que é o problema da laje maciça em um grande vão. Eu vou ter que fazer uma espessura muito considerável, porque ela tem um peso muito considerável. Entendido essa questão? Agora, tem uma outra questão aqui, é o seguinte. A laje maciça é bidirecional, correto? Sim. Agora entra a questão. Vamos imaginar essa viga aqui, ó. Tem uma viga 19 por 30 aqui, para um vão de 13 metros vai estar tranquila, tipo, gera um momento fator mínimo nessa viga. Ok? Tá vendo que o suporte tem um negativo aqui, ó, de 0,8? Pois é. Essa viga aqui, que tem 30, se eu tivesse feito uma viga sabe, de 19 por 25, tá? Ela tem um momento de 0,81. Se eu tivesse feito ela com menos inércia, e esse é um problema que eu vejo muitas vezes, a laje se solucionando, porque a concepção é um lixo, porque não foi pré-dimensionado, e daí lançar uma laje entupida de aço vai gastar muito, mas vai resolver a situação, ok? Então o que aconteceria seria o seguinte, eu reduzo a inércia da viga de 30 para 25, eu tirei considerável, ok, reduziu 20% na altura, reduziu 70%, reduziu uns 45% na inércia, ok? Mas a questão é, o que acontece com o momento de 0,81? O momento fator de 0,81 já vai para 0,69. Há diferença de peso? Não, porque aumentou o negativo, né? Não teria negativo se fosse só a diferença de peso. O que aconteceu foi o seguinte, quando a gente reduz a espessura de uma viga, a laje maciça pega parte dos esforços, ok? Então a laje maciça auxilia, uma laje bidirecional auxilia a vencer o vão dos dois eixos. Entendido essa questão? Então, da mesma maneira, agora eu quero demonstrar outro problema que eu tenho com uma laje maciça, que é o quê? Eu vou aumentando o vão, beleza? Tá? Quando eu aumento o peso da minha laje, quando eu estou aumentando o peso da minha laje, eu mal ou bem estou fazendo uma laje mais carregada de aço para suportar todo esse peso. Mas a carga aplicada na minha viga vai aumentar muito. Então aqui eu tinha um vão de 3 metros. Vamos pensar 4 metros aqui. Ó. 4 metros tem um momento fator de 2,16. Eu vou para 5 metros, já vai para 4,7. Ok? Então, mais do que dobrou o momento quando eu vou de 4 para 5 metros. Se eu for pegar aqui, ó, 5 sobre 4 ao quadrado, deveria ter aumentado 56%. Ah, mas como está pegando mais carga, digamos, da laje como um todo, deveria aumentar em 95%. Não, está mais do que dobrando. Por quê? Porque quando eu faço uma laje mais espessa, ela manda muito mais carga para as vigas. E entra a questão aqui, ó, 4,68 com 5 metros, uma laje 6 por 6 já é 8,78. Dobrou de novo de 5 para 6. Ok? Não deveria dobrar, mas como aumenta o peso da laje, dobra de novo. E quando eu vou para 8 por 8, já vai para 20 toneladas-força-metro. E quando eu vou para 10 por 10, já vai para 35 toneladas-força-metro. Além disso, ela vai ter que gerar um negativo muito pesado no pilar, então vai ter que fazer um pilar muito maior para funcionar aqui. Então a questão é que, quero vencer vão grande. Quando a gente faz laje maciça, quando a gente quer que a Gerdau tenha lucro. Ok? Tá? A gente quer gastar dinheiro em aço à torta e à direita, gastar dinheiro em concreto à torta e à direita. Ok? Porque pensa uma laje de 24 centímetros de espessura, ok? Numa laje 10 por 10, eu estou falando de 3 caminhões de concreto cheios só para encher a laje, mais as vigas. Entendido? Tá? Agora, uma outra opção. Ah, eu vou trabalhar com laje nervurada porque laje nervurada ela é boa para vencer vão. Ela tem uma característica específica que faz ela vencer vão bem. Não, não tem. Tá? Agora outra questão, laje nervurada muitas vezes é combinada com viga plana. Ok? E entra a questão. Lembra que a laje bidirecional, quanto maior a inércia dela relativa às vigas, mais ela pega de carga das vigas? Pois é. Se eu faço uma laje com uma inércia gigante, eu faço uma viga com a mesma inércia que a laje, mas como a laje tem, sabe, vários metros de largura enquanto a viga é estreita, a laje vai pegar praticamente todos os esforços. Então lembra os momentos aqui, tipo, tava na ordem de que tinha, tipo, para 4 metros de vão tinha uns 2 toneladas-força-metro, vai para menos que 1. Quando tinha 5 metros de vão ia para 4 toneladas-força-metro, menos que 1. Para 6 metros de vão tinha 8 toneladas-força-metro, menos que 1. Para 8 metros de vão tinha uns 20 toneladas-força-metro, agora vai aparecer 2, ok? E aqui onde tinha 10 metros, tinha um motor de 35 toneladas-força-metro, tem 3, ok? Então a questão é que a laje nervurada, inclusive outra questão aqui é o seguinte, se for olhar como que a viga pega carga, ela só pega carga para um apoio. Ela não tem o gráfico normal, o gráfico normal seria basicamente um gráfico triangular, né, de momentos, não, ó, de carga axial, ó, pode ver que ela tem um pico aqui, ó, e depois ela vai ser bem pequena. Então o que acontece com uma laje nervurada, beleza,
ela é mais eficiente para vencer os vãos? E a resposta é, novamente, não. Por quê? Bom, porque, ok, se eu fizesse vigas altas, ela poderia ser um pouco melhor. Só que entra a questão que, igualmente ainda, eu tenho que ter uma laje bem, digamos, a laje tem que ser bem alta. Ok? Ela tem que ser bem alta nas duas direções. Além disso, como a laje está vencendo vão até os pilares, ela vai precisar de maciços, que é mais um custo concreto, e muitas vezes ela precisa ter armadura de punção, para não ter maciços tão pesados. Então ela acaba sendo uma laje de custo considerável ainda. Tá? Vai chegar essa área de aço aqui, ó, tipo de 6 centímetros quadrados por metro. E a questão é uma laje nervurada sem vigas, ok? Se eu for olhar para a taxa de armadura no positivo, tá? Então, para pegar inferior aqui, ó, não, ela não vai ter. Ela pode ter uma taxa de aço maior, beleza? Tá? Ela pode chegar tipo, em 9 centímetros quadrados. Mas a questão é que, por mais que ela chegue tipo, em alguns regiões, tipo 8, 9 centímetros quadrados, ela eliminou vigas, ok? Se eu tivesse vigas, eu teria uma taxa de aço menor, tá? Bem menor que eu teria do que uma laje maciça, porque ela tem mais inércia. Mas ainda assim seria uma laje com uma taxa de aço bem considerável, uma inércia bem considerável e um peso bem considerável, ok? Para vencer um vão de 10 por 10, eu tenho que ter uma laje. A regra básica que a gente vai trabalhar é o quê? A gente pega o vão, ok? Divide por 20 a 25 para uma laje nervurada normal. Se ela tiver quantidade de mais, 25 a 30, ok? Mas a questão é ter que fazer uma laje bem espessa para conseguir vencer o vão. E aí eu tenho que ter uma laje muito pesada. Mal ou bem o que vai acontecer aqui é o seguinte: essa laje aqui, ó, se eu for verificar essa laje aqui, vou pesar a laje de 8 metros. A laje de 8 metros é uma TEC 61 aqui, ó, vou pegar os dados gerais dela aqui, ó, mas é uma laje bem considerável, ok? Ela tem uma camada de concreto em cima de mais de 5, ela é bidirecional, então ela acaba tendo um peso muito considerável e ela vai entrar na mesma questão da laje maciça. Ela é muito pesada, ok? Ela tem uma vantagem em relação à laje maciça, que é o quê? Ela tem mais altura. Vamos lembrar, momento fator é força vezes distância. Eu pego o momento, divido pela distância do eixo comprimido ao eixo tracionado, que é aproximadamente uns 80 a 90% da altura, e eu tenho ar de aço. Então, quando eu faço uma laje com o dobro de altura, eu reduzo a ar de aço pela metade. Essa é a regra básica que a gente vai trabalhar. Então, a gente entra numa questão. O que a gente quer é a laje mais alta possível. Essa é a regra. Okay? Como que eu economizo? Faço a laje mais alta possível. Laje nervurada é a laje mais alta possível. Não. Okay? E aqui eu quero demonstrar um outro método que a gente pode trabalhar. Laje treliçada. Mas laje treliçada não funciona para vão de mais de 4 metros, 5 metros, 6 metros. Você vai ver isso muitas vezes ser falado. E não, na verdade, não é bem assim. Tá? Eu quero mostrar aqui é o seguinte, que às vezes tem alguns erros aqui ainda, mas a questão é, vão de 3 metros. Laje treliçada funciona tranquilamente. Ela é uma laje extremamente eficiente para um vão de 3 metros. Ok? Eu coloquei vigas chatas no outro eixo só para demonstrar que com laje nervurada eu posso eliminar vigas. Ok, eu vou fazer viga chata ao invés de viga alta, mas eu posso eliminar vigas. Posso fazer vigota dupla aqui também, tem várias opções. Quando eu vou para um vão de 4 metros, a laje treliçada também funciona adequadamente. Quando eu vou para um vão de 5 metros, ela também funciona adequadamente. Quando eu vou para um vão de 6 metros, ela também funciona. Aí a gente vai falar, mas Gilberto, uma laje treliçada com 8 centímetros de enchimento mais 4 de capa vai funcionar para um vão de 6 metros? Não. Ok? Tá? E aqui entra uma questão. Não tem regra nenhuma em lugar nenhum do mundo, e esse é o problema que faz as pessoas fazerem a concepção lixo, é que achar que laje treliçada tem que ser uma laje de 8 mais 4. Ok? Não existe essa regra. Ok? Quando a gente está falando de vão grande, a gente não pode pensar, eu vou usar um sisteminha que foi utilizado para laje pequena. Não. Se eu estou falando de vão de 6 metros, 7 metros, 8 metros, eu tenho que pensar, eu tenho que fazer uma laje proporcional. Lembra que eu tinha falado lá da laje maciça que a gente usava 2, 2,5%, 3% da espessura? Pois é, uma laje nervurada a gente usa mais, a gente usa 4% da espessura, 5% da espessura se for bidirecional com vão grande, ok? 13,5% tudo mais se for uma laje bidirecional contínua muito bem planejada com alguns balanços pequenos, ok? Isso tem que ser planejado em posição do pilar de maneira ideal. Então, eu vou trabalhar 4 a 5%. Uma laje treliçada, como base, o 5% é a base. Ok? Isso significa o quê? Pode ser até apertado um pouco mais. Tá? 4% poderia chegar, digamos, como ela tem vigas, né? Então 4% seria tranquilo, mas essa seria a regra base. Então, eu tenho um vão de 3 metros, vezes 4%. Vai dar 12, beleza. Então uma laje de 8 mais 4, para o vão de 3 metros está tranquilo. Não, mas eu tenho um vão de 4 metros. 4 vezes 0,04, uma laje de 16, 12 mais 4.
ok? Eu tenho um vão de 6 metros. 6 vezes 0,04, 24. Então poderia ser uma laje tipo de 20 mais 4, ou 19 mais 5, você entendeu a questão? Essa que é a regra. Tá? Então, eu tenho vão grande, laje grande. Ok? Entendido essa questão? Então, esse método é eficiente para vencer, é mais eficiente do que a laje maciça e que a laje nervurada. Tá? Agora, por que esse método é mais eficiente do que uma laje nervurada, por exemplo? O motivo é que eu tenho que vencer um vão grande. Okay? Eu tenho que vencer um vão de 8 metros. É melhor eu ter uma laje que pesa 400 kg por metro quadrado ou uma laje que pesa 250 kg por metro quadrado? A resposta é óbvia, a mais leve. Ok? Então entra a questão, uma laje treliçada é muito mais leve. Não é o método ideal, mas ela é bem mais leve por metro quadrado. E isso é importante porque lembra aquele momento trator que a gente tinha visto lá na laje maciça, até pegado de novo o modelo de laje maciça, mas lembra lá no vão de 10 metros, eu tinha uma viga, tá? E essa viga tinha uma taxa de aço aqui, ó. Então, de um momento trator de 35 kgfm e um negativo de 12 kgfm. Pois é, a minha laje, se eu fizesse ela treliçada, o que aconteceria é o seguinte, o momento de 35, como eu estou fazendo uma laje muito mais leve, por mais que ela não seja bidirecional, ok? O momento de 35 vai para quanto? Vai para 46. Ah, piorou. E o negativo que era 12 foi para 23. Ah, vou para 23. Piorou. Não. E aqui eu vou dizer por que não. Porque eu só preciso de uma viga em um sentido. Eu não preciso fazer vigas no eixo X e no eixo Y, não. A viga só no sentido que vai pegar a laje. Então eu estou comparando 35 em duas vigas, dá 70 contra 45, entendeu? Então acaba ficando uma estrutura muito mais leve como um todo, porque eu tenho dois momentos ali numa viga só. E esse é um momento trator menor, porque o peso total é menor. Entendido essa questão? Então, para um vão grande isso aqui é mais eficiente, mas ainda não é o sistema ideal. Por quê? Bom, porque entra a questão. Eu vou fazer uma laje maciça. Eu tenho um vão de 10 metros, tem que ser uma laje de uns 25 de espessura. Se eu troco para uma laje nervurada, fazer uma laje nervurada de uns 40 de espessura, uma laje treliçada também tem uns 40 de espessura. Então, e a nervurada e a treliçada, elas são mais eficientes porque elas têm uma espessura maior. Se eu tivesse uma espessura maior ainda, não seria mais eficiente ainda? Sim, seria. A regra é essa. Quanto maior a espessura e menor o peso, mais eficiente é. Ok? Agora, o que gera peso? Basicamente, o que gera peso é volume de concreto. Ok? Tá? Se eu faço uma peça com o dobro de altura, ela vai pesar o dobro, a não ser que eu estreite ela. É por isso que uma laje nervurada, apesar de ter uma altura maior, ela é mais leve que uma laje maciça, porque boa parte dela é enchimento. E é por isso que uma laje treliçada é mais leve que uma maciça do mesmo peso, porque mais ainda dela é enchimento. Ok? Então, a regra é que eu vou buscar um sistema que tenha a maior altura possível e a menor espessura possível, o maior espaçamento entre as nervuras possível. Ok? Aqui entra uma questão. Então quer dizer que eu posso usar deixa eu pegar aqui umas imagens, tá? Mas eu posso usar uma laje nervurada unidirecional? Tecnicamente pode. A Atex fabrica lajes, cubetas para laje nervurada unidirecional. Mas a questão é ter um método mais eficiente ainda. Por quê? Bom, porque a questão é, fazer uma laje nervurada unidirecional, fazer uma capa de 5 de espessura, porque eu quero reduzir o peso. Então, 5 de espessura vai dar 125 kg por metro quadrado. E que espaçamento eu posso ter para 5 centímetros? No máximo 75, ok? Porque o limite normativo é 1/15. Então eu estou trabalhando com uma nervura que é 75. Mas será que eu não poderia ter uma capa um pouquinho mais pesada, que tivesse um peso similar, um vão muito maior? Imagina que a capa de 5 centímetros vence o vão de 75. E ela pesa 125 kg. Mas se eu tivesse uma capa que pesa uns 150 kg, tá? De 125 para 150 é 1 centímetro a mais de espessura equivalente, né? 25 kg a mais por metro quadrado. Mas eu pudesse colocar a cada 2 metros, cada 2,5 metros, cada 3 metros uma nervura. Aí sim seria eficiente. E daí, ao invés de fazer, sei lá, 10 metros de largura, uma nervura cada 75, estou falando do quê? 10 metros de largura sobre 0,75, estaria falando de 13 nervuras. Ok? Agora eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um ponto de 3 metros, menos um pouquinho. Posso fazer mais uma na ponta, vai dar 14. Em vez de ser 14, faço 4 nervuras.
reduzir 3,5 vezes, né, a quantidade de nervuras. Se fizesse 4 nervuras, reduzir em 3,5 vezes. E se fosse uma estrutura contínua, reduziria mais ainda. Faria lançar umas 3 nervuras por vão. E a outra questão aqui é o seguinte. Beleza, eu reduzi em 4 vezes, ou 3,5 vezes a quantidade de nervuras, eu dobro a altura e mantenho uma estrutura fina. Não seria muito mais eficiente isso? Seria. E tem um sistema assim? Tem. Qual é o sistema que você consegue fazer uma nervura estreita, bem alta? Essa nervura vai ter uma capacidade de momento trator gigante, vai ter uma inércia gigante e vai ser leve. Além disso, eu consigo fazer essa nervura espaçada 3 metros e pouco entre uma e outra, ok? E eu vou ter uma capa que pesa uns 150 kg por metro quadrado, que consegue vencer tranquilamente o vão de 3 metros. Existe sistema? Sim, existe. Ele é extremamente eficiente e é o melhor método para vencer vão grande que existe. Qual é esse método? Esse melhor método que eu estou apelidado aqui, ó, é o seguinte. Eu trabalho com uma laje tipo 8 mais 4, que pesa uns 150 kg por metro quadrado com o EPS, ok? E eu coloco vigas a cada 3 metros. Ok? Então o melhor. Ok, mas agora a laje. A laje está apoiada em viga e a laje não tem mais vão grande. Aqui é uma questão de interpretação. Porque eu posso imaginar que a capa da minha laje nervurada é essa laje treliçada e a minha viga é uma nervura. Ok? Mas a questão é: esse método aqui vai ser muito eficiente. Por quê? Bom, porque o momento que eu vou ter vai ser bem menor. Ok? Até vou demonstrar a situação, mas o momento fator que eu tenho, lembra que estava tipo em 23 toneladas de forçamento negativa, que foi para 18, estava em 45 positivo, foi para 33, ok? Eu só tenho nervura viga rígida numa direção, no outro sentido, é uma viga bem menos flexionada, ok? As minhas vigas aqui secundárias, tranquilo, ó, ok? Ela tem um amortecedor pesado? Tem, ok? Ele tem 32 toneladas de força-metro, tem 32 toneladas de força-metro, mas ela tem 1 metro de altura para resistir o momento. Ok? Então o método mais eficiente é: eu faço uma viga alta para burro, ok? L sobre 10 como base, tranquilo. E eu faço uma lajezinha vencendo vão de 3 metros entre cada viga. Ok? Esse método é eficiente porque eu tenho o vão grande sendo vencido por o quê? Por uma peça grande. Ok? Então qual que é o segredo para vencer grandes vãos? Grandes alturas. Ok? Como que eu faço uma laje para vencer 10 metros? Muito simples. Eu não faço uma laje para vencer 10 metros, eu coloco vigas para vencer 10 metros e a laje vence vão de 3 metros. Okay? E por que eu faço laje de 3 metros e não uma laje alta? Porque eu faço uma laje bem leve, uma laje de 8 mais 4, que é extremamente leve, pesa 150 kg por metro quadrado, que tem mais 150 kg por metro quadrado de sobrecarga, mais 150 kg por carga permanente, vai dar menos de 500 kg por metro quadrado. Okay? E essa viga aqui não é um peso gigante? 0,12 vezes 1 metro vezes 2,5. A cada 3 metros uma viga dessas é 100 kg por metro quadrado. Ok? Então, a estrutura como um todo, os suportes vão com menos de 600 kg, vai dar 550 kg por metro quadrado. Tá? O sistema de laje maciça era 600 kg só na laje. O sistema de laje nervurada era uns 500 e poucos quilos, mais os maciços, mais todo o peso adicional e tudo mais, que acaba ficando muito mais pesado. Além disso, esse sistema, qualquer pedreiro sabe executar uma laje treliçada. Qualquer pedreiro sabe esconder a tubulação numa laje treliçada. Okay, a maioria dos planos sabe. Okay? É muito fácil com a tubulação basicamente quebrando a tabela ou queimando o isopor. Okay? Não é difícil de achar. Tem todo o Brasil o sistema de laje treliçada. Okay? E é um sistema extremamente eficiente para vencer grandes vãos. Porque é um sistema leve. É um sistema que exige pouco da fundação, inclusive vai reduzir as cargas na fundação, ok? E acaba sendo extremamente eficiente para grandes vãos, ok? Tanto é que, você já viu um projeto de uma ponte? Como que é o projeto de uma ponte? Basicamente, o projeto de uma ponte e tem ponte que é diferente, tá? A única diferença da ponte é que usa uma placa maciça aqui, ó, tá? Mas eu uso uma placa maciça porque ela tem um cortante gigante, tá? Mas é uma viga do lado da outra, tem uma viga aqui do lado da outra, ok? Tá? E se eu preciso fazer um ponto com vão maior, ou eu coloco mais vigas, eu faço vigas mais altas, mas eu afino ela para reduzir o peso como um todo, tá? E acaba sendo bem eficiente, porque ela é leve, entendido? Quando a gente tem vão grande, a principal regra é: eu quero reduzir ao máximo os esforços, reduzindo o peso próprio, tá? Esse é o melhor método, não tem método melhor, porque não tem método mais leve, tá? Tecnicamente falando tem,
Tá? Porque quando falo de uma ponte com mais de 200 metros de vão, ao invés de fazer uma laje de concreto, é feita uma chapa metálica. Tá? Mas daí a gente muda, daí deixa de ser concreto, daí muda drasticamente. Então, tecnicamente mais eficiente seria o quê? Fazer uma laje metálica, né? Fazer uma chapa xadrez ou coisa do tipo, que ao invés de pesar 200, 150 kg por metro, ela pesa 30, 40 kg por metro. Tá? Daí é um caso especial. Mas, quando a gente está falando de obras residenciais normais, que a laje vai ser de concreto, esse método é o mais eficiente que a gente tem, porque ele reduz ao máximo os esforços na estrutura, reduzindo ao máximo o peso da estrutura, que é a principal armadilha que você vai ter num projeto com grandes vãos, é o peso próprio da estrutura, que aumenta consideravelmente por causa do concreto armado ser um elemento estrutural pesado, beleza? Mas por enquanto seria isso, e até a próxima.